Ok, voltando aqui. Gostaria que você se apresentasse um pouco do seu, né, seu background acadêmico, o que você pesquisou, e também o que você vai trazer hoje para a gente apreciar com sua palestra, com esse mini curso aí, sobre esses aspectos culturais e históricos da língua inglesa. Por favor. Boa noite, dá para me ouvir? Tá tranquilo, né? Bom, antes de qualquer coisa, obrigado, Jeff, obrigado a Soul English pela oportunidade de estar aqui hoje à noite com vocês. Bom, a respeito do meu background acadêmico, eu sou formado em letras pela UFRPE, Campus Uaste, Serra Talhada. É, No ano de 2018, eu concluí minha graduação, passei no mestrado acadêmico em Ciências da Linguagem, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Me mudei para lá, passei 2 anos, inclusive um pouco do período pandêmico. Ao longo da graduação, eu trabalhei com o aspecto histórico da linguística, fui orientado pelo professor Kleber Ataíde. Na época, a gente fez uma pesquisa sobre a situação pronominal histórica do português brasileiro, mais especificamente da variedade do sertão pernambucano. A gente fez uma cronologia de implementação do pronome você, lá na região do sertão de Pernambuco. No mestrado, eu continuei trabalhando com esse aspecto histórico da língua e no mestrado mesmo, conheci a Soul English, vim para cá como aluno, Jeff foi meu teacher, atualmente estou aqui como professor, acho que vai fazer de 2 a 3 anos, acho que é mais ou menos isso, né, Jeff? Sim. Venho aprendendo muito nesse espaço aqui, com todo mundo. E acho que é isso. Hoje a minha apresentação, a nossa apresentação, a parte do pressuposto que é para nós todos mesmo, vai ser mais num modelo conversa, onde a gente vai tratar um pouco sobre aspectos históricos, culturais e linguísticos que deram a origem à língua inglesa. Mais especificamente, hoje a gente vai tratar da variedade do inglês britânico ou do inglês da Grã-Bretanha. No encontro posterior, a gente vai conversar um pouquinho sobre a variedade norte-americana, mas hoje, a princípio, a ideia é que a gente reflita um pouco sobre quais foram os eventos históricos que influenciaram na formação ou configuração do idioma que a gente tem hoje. E aí a gente vai passar por 3 eras, e aí eu deixo para falar um pouquinho das eras quando a gente entrar na nossa apresentação geral mesmo. Perfeito, Thales, adorei. Inclusive, se você quiser já começar a iniciar a sua apresentação, fique à vontade, estou ansioso para assistir. Estamos. Falar de Uau! tudo. Que responsa. Muito obrigado mais uma vez, desde já, a todos vocês aí que estão presentes, os aluninhos que eu já conheço, outros estudantes que hoje a gente está mantendo o primeiro contato, sejam todas bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Espero que esse momento de hoje seja muito enriquecedor para todo mundo. Qualquer dúvida, por favor, podem interagir com a gente aí via chat, certo? Estou à disposição. Vou só projetar aqui uma telinha para a gente começar a pensar um pouco no tema. Só um instante.
Só me confirma, por favor, Jeff, se vocês conseguem ver em tela cheia. Sim, tá. Seguimos, pelo menos deu ok, tá tudo ok. Sim, eu consigo. Sim. Ah, ótimo. Muito obrigado. Bom, vou subir aqui só os recursos, tomar aquele belo gole d'água para ver se você fica menos nervosa. E vamos lá. Bom, pessoal, é, a nossa apresentação ela está intitulada hoje como uma jornada entre o presente e o passado da língua inglesa. Não por um acaso, a gente vai abordar ali etapas históricas que foram fundamentais para a evolução do idioma. Antes de qualquer coisa, é notório, é fato, acho que todo mundo aqui concorda que a língua muda independentemente da vontade dos seus falantes, a mudança linguística é um processo histórico e natural, embora muitas das ações dos grupos falantes de uma determinada língua, eles influenciam no avanço ou não da mudança em um certo idioma. Então, o inglês que a gente conhece hoje, né, de filmes, em em séries de TVs, o inglês acadêmico que muitos aqui de vocês podem receber, o inglês de sala de aula do ensino básico que a gente tem contato também, esse inglês ele passou por etapas históricas para se configurar como ele está hoje. E aí a gente vai entender um pouquinho, então, dessas etapas. Deixa eu só começar aqui. O ponto de partida. Bom, trouxe aqui uma ajuda da história para poder me guiar aqui com vocês nessa conversa. Hoje a gente vai passar um pouquinho através aqui dessa linha do tempo. Temos algumas eras específicas que vão ser bem interessantes para a gente absorver. Você está dando microfonia? Temos algumas eras específicas que vai ser interessante a gente absorver o que aconteceu em cada uma delas, para que a gente entenda como o inglês hoje se configura, né, como uma língua de base germânica, mas de vocabulário de outras línguas. 90% do inglês, ele vem do latim, ele vem do grego e ele vem do francês. Então a gente vai conhecer um pouco da história da estrutura e das palavrinhas ali que entraram na língua nesses períodos. Bom, nosso check-in, nosso ponto de partida vai ser ali na Idade Antiga, cerca de aproximadamente 55 a.C., e aí a gente vai ter um recorte ali, então para pensar, vamos pensar de 55 até 400 depois de Cristo. A gente vai fazer um pit stop na Idade Média para entender alguns processos e eventos históricos que foram importantes, decisões políticas que foram importantes também para a formação do inglês nesse período, textos históricos, a gente vai analisar alguns aqui hoje, então peço a ajuda de vocês aí daqui a pouco para analisar um pouquinho com a gente também, e aí a gente vai chegar ali na Idade Moderna. Eu não quis datar especificamente em qual século, em qual ano da Idade Moderna a gente vai chegar. Posteriormente, vocês vão entender o porquê dessa questão. Bom, mas vamos falando então de Idade Antiga. A gente tem ali a ilha da Grã-Bretanha, próximo ao continente europeu, ali, sendo ocupada pelos povos célticos, povos que tinham suas línguas locais antes da chegada do nosso querido Império Romano, que vem se, querido entre aspas, tá? Que vem se expandindo ali, né, com Júlio César no poder e chega então no território da Grã-Bretanha e domina esse território por 300 anos, né? Aqui a gente pode ter algumas ilustrações que eu trouxe para vocês, só para que vocês fiquem aí tentando acompanhar ao longo da minha fala é, alguns prenúncios visuais de como se configurava a época, né? Eu não sei se está dando para vocês ouvirem, mas minha vizinha acho que resolveu dar uma festa. Peço desculpas pelo
elas estão no karaokê ali um pouco animadas, mas vou tentar chamar a atenção de vocês aqui mais do que o karaokê é delas, ok? Bom, como a gente pode entender, então, vamos lá nesse primeiro período, 300 anos de dominação romana sobre o território da Grã-Bretanha. Foi um período importante, de certa forma, mas não para a configuração da língua. Não houve, alguns filólogos e linguistas da história da língua, eles não conseguem enxergar nenhuma influência positiva nesse período histórico para poder influenciar significativamente o inglês, né? Mas a gente pode observar heranças desse tempo em algumas construções que foram ali realizadas nesses 300 anos aí de primeiro século da era cristã pelos romanos. A gente tem o Hadrian's Wall, que foi construído ali em 122, século I, para fazer uma divisão entre o que hoje a gente conhece por Inglaterra e Escócia, né? Temos também lá ali ó, o Anthony Wall, que foi construído ainda nesse primeiro século, mais especificamente em 142. Então, linguisticamente, os romanos não deixaram, não trouxeram para os territórios da Grã-Bretanha, nesse primeiro momento de contato, heranças significativas, mas podemos pensar que na questão construções e, enfim, monumentos históricos, a gente pode haver aí alguns vestígios, certo? Nesses primeiros 300 anos de chegada, é interessante a gente entender que o latim vem com eles em modalidade de texto escrito, certo? Então, posteriormente, alguns historiadores encontram evidências de escrita do latim nessa região, mas não significa que o latim teve influências significativas sobre o idioma, só para fazer essa ressalva aí, pelo menos nesse primeiro momento. Bom, e aí acho que a gente chega num período histórico que muitos aqui devem já ter ouvido nas aulas de história até do ensino médio, né, que é a invasão anglo-saxônica dentro da ilha da Grã-Bretanha. Essa invasão, ela acontece após a retirada, não, mas a saída mesmo do Império Romano das terras da Grã-Bretanha. Como a gente sabe ali, século V, né, vai ser marcado especificamente pela queda do Império Romano, então ficar no continente, ficar na ilha já não estava tão viável economicamente para o imperador Júlio César naquela época, devido às crises políticas e orçamentárias que o império vinha passando. Então, eles se retiram da ilha mais ou menos em 405, e em 449 depois de Cristo, começam a chegar ali os germânicos. Um ponto interessante é que a gente hoje conhece esses povos, né, que habitavam ali a região dos Países Baixos e a região também da Alemanha, especificamente. A gente hoje denomina eles enquanto germânicos por uma interpretação do próprio latim imperial dessa época, porque eles em si, esses povos anglo-saxões, eles não se enxergavam dessa forma. Bom, anglo-saxões chegam às terras da Grã-Bretanha, eles já tinham um certo contato com o Império Romano também no continente, até porque os saxões eram conhecidos ali como saqueadores, mais especificamente da região da Gália Romana. E um fato interessante que a gente tem que observar é que esses grupos germânicos, eles tinham uma língua comum entre eles. Diferente dos povos célticos, por exemplo, que já habitavam a ilha da Grã-Bretanha antes da chegada do Império Romano, eles tinham seus dialetos específicos, tanto os anglos quanto os saxões e outros grupos germânicos, a gente vai ver posteriormente, mas embora eles tivessem dialetos, eles conseguiam estabelecer comunicações um com os outros muito fácil. Para os célticos, quando eles olhavam a realidade linguística dos germânicos, eles enxergavam eles como
povos de uma unidade linguística, como povos que falavam uma única língua, embora historiadores, filólogos e linguistas posteriormente vão dizer que não, que a língua realmente não se acontece de forma tão homogênea em lugar nenhum. Uma realidade parecida a gente tem hoje aqui no Brasil, né? A gente tem dialetos, digamos assim, diferentes entre Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, mas a gente tem uma língua em comum que, de certa forma, nos une, tá? Então, só para que vocês tenham um pouco dessa visão aí panorâmica de como se configurava linguisticamente esses grupos germânicos ao chegarem no território da Grã-Bretanha. Bom, entre as coisas em comuns, linguisticamente, que esses grupos partilhavam, a gente pode citar aqui um exemplo, que é o culto à deusa Nerthus, que posteriormente, passando ali a língua por seus processos de mudança e variação, a gente vai ter hoje o nome que a gente dá, né, para a designação em inglês de Earth. Nurses era uma deusa cultuada pelos povos germânicos, era a deusa da terra, era a deusa da fertilidade também, ok? Então, ali o nome Nerthus mudou ao longo do tempo e hoje a gente tem Earth, para designar também a terra. Tudo bem? Bom, acho que o caso parecido a gente tem na palavra quinta-feira, que acho que é popularmente conhecido do inglês, que é o Thursday, que deriva do Thor, que é o dia de Thor, né? Que também é um deus ali da mitologia nórdica. Bom, então, esses aspectos ali germânicos, linguísticos e culturais já começam a tomar de conta do território britânico, né? E, então, opa, deixa eu só ver aqui, só para a gente entender aqui um pouco quem eram esses povos especificamente que chegaram ao território, né? Não foram só anglos e saxões, foram outros grupos também, como os Juntes, os Frisians e os Franks. Eles foram ocupando ali determinadas regiões com seus reinos da Ilha da Grã-Bretanha. Se a gente for tomar como um ponto de reflexão aqui o rio Tamisa, a gente vai ter a ideia de que os anglos, por exemplo, eles chegaram aqui ao norte da ilha e os saxões chegaram mais especificamente ao sul da ilha, ali tomando Tamisa como referência. Temos também os Frisians, que vêm das ilhas Frisias germânicas francesas. Eles falam um idioma hoje muito parecido com o inglês. Não é o inglês como a gente conhece, mas é um idioma muito parecido com o inglês. Bom, os povos juntos também se localizaram aqui, perto dos reinos saxões, mas o interessante da gente observar também aqui nesse recorte desse mapa é que haviam outras línguas também habitando ali no território, né? Semelhança também a gente teve quando o Brasil foi colonizado, né? Haviam outras línguas no nosso território. Então, a língua do colonizador vem invadindo ali, ó, foi levando para o interior da ilha, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Ela foi invadindo uma costa e foi jogando os povos nativos que falavam bretão, escoto e pictons. Eles foram jogando esses povos ali para o interior da ilha, até basicamente também na Irlanda, que é outro pedacinho do território que está. Cadê meu mouse? Aqui, mais ou menos. Às vezes eu fico aqui, a gente fazendo as configurações, que eu acho que vocês estão me vendo aqui como um todo, enfim, mas é isso. Vamos lá. Bom, só um minuto. Como eu disse já anteriormente, além dos anglo-saxões, chegaram-se juntos os frísios aos territórios e esses grupos, então, passam a se unir linguisticamente e formam ali no território britânico uma cultura própria anglo-saxã e também uma política própria anglo-saxã. Alguém tem alguma dúvida? Não, Vamos. Thales, eu tô só. Foi eu que mutei alguns alunos que às vezes Ah, entram com o microfone ligado, aí dá alguma interferência, mas pode continuar. tudo bem, desculpa. Achei que estava com uma dúvida, mas vamos lá. Bom, pessoal, como então o território foi se configurando, né, em reinos e em línguas e por aí vai? Bom, ao passar dos séculos, os saxões, eles foram então ocupando ali a parte
deixa eu só afastar aqui, norte do Tamisa, e fundaram os reinos de Essex, Sussex e Wessex. Ok? Wessex, sorry. Parece um sex, ali bem no final, né? Mas é isso mesmo. Bom, eles fundaram as facções, esses reinos, respectivamente, e temos ali também os reinos anglos que foram sendo fundados na ilha, como da Anglia Oriental, Anglia Média, Mércia e Nortúmbria, né? Bom, lembrando que os juntos também vieram para o território, né, e formaram ali o reino de Kent, mas, embora linguisticamente unidos por essa língua em comum, embora com vários dialetos, né, esses povos germânicos viviam politicamente isolados. Posteriormente, eles vão se unir de uma certa forma, mas para defender o território da entrada, da entrada cristã pela recolonização que aconteceu na ilha ali no século VI, mas a gente vai ver isso depois, ok? Bom, então, como vocês podem ver aqui no mapa, é essa a realidade no século V e no século VI, ali entre o século V e o século VI, que a gente vai tendo linguisticamente a ilha da Grã-Bretanha, certo? Bom, quando os germânicos chegaram ao território, eles já trouxeram consigo a cultura escrita. Eles já tinham um alfabeto específico, a língua deles já era registrada, é, e aspectos desse alfabeto, a gente vai pensar um pouquinho agora. Os germânicos tinham, então, esse sistema de escrito que era adaptado à sua língua. Ele surgiu ali basicamente no primeiro século depois de Cristo. Tem muitas influências e inspirações advindas do latim. Como vocês sabem, o alfabeto latino é um alfabeto fonético, ele é conforme o som da fala. Existem outras línguas que trabalham com a questão pictográfica, da representação ali de sua realidade do mundo, mas o latino e o germânico se inspiram ali nos sons da fala. Bom, o perfil da letra, né? Como é que se configurava esse perfil da letra? Era letras geralmente em linhas retas, em hastes retas, devido à tecnologia de registro do sistema. Hoje a gente pode registrar os nossos textos no mundo digital ou podemos registrar no papel mesmo, né? Mas na época as incisões eram feitas mais em madeira e em rochas. Então a letra ela tinha de ser mais reta, sem tantas curvas, para facilitar essa materialização da língua escrita deles. Vamos tratar dessa forma. Bom, só que aí eles também criaram outros sons específicos, embora alguns são bem parecidos com o latim, eles foram criando ali outras representações, outros códices específicos para tratar de sons que eram específicos da língua deles, né? Como, por exemplo, o famoso TH, de thing, think, e de them também. E eles tinham um TH, eram duas formas de representar o TH na escrita, um TH vozeado, como a gente tem, por exemplo, em them, e outro TH desvozeado, que é como a gente tem em thing e think também. Ok? Bom, e eles também tinham um códice específico para representar esse som do wa, que a gente encontra hoje em palavras como what, water, esse sonzinho de wa, do W, né? Que é um som de tongado. É como se fosse um wa, um U e um A, wa, ok? Bom, aqui eu trouxe para vocês... Jeff. Isso. Thales, eu levantei minha mão aqui porque me veio uma dúvida. Quando tu falou aqui no baseadas no som da fala, né? É mais ou menos, mais ou menos assim, eu acho que um pouco como um português hoje, não é isso? Porque Isso, existem outros dicionários não, outros alfabetos, que não é baseado no som da fala, que é, por exemplo, o chinês, não é isso? exato, Que você falou exato. aí um pouco que são representados por, às vezes, um cavalo, um símbolo, né? Bastante interessante isso, que o nosso alfabeto traz muito mais facilidade
do que esses hieroglifos da China ou de qualquer outro país assim. Só para enfatizar mesmo, que achei bem interessante. Perfeito, perfeito. Ó, um dado interessante também da gente observar sobre isso é que essa forma de representar o som da fala, né, em códices escritos, os, digamos, os romanos com o latim, eles herdaram dos gregos. Então é bem mais antigo algumas coisas. Os gregos já tinham essas representações para o som da fala. Aí a gente vê a evolução, né? Do grego passa para o romano, do romano, como a gente vai ver aqui mais especificamente, vai compartilhar ali com os povos germânicos, com os anglos e os saxões, e aí vai nascer uma língua anglo-saxã nesse alfabeto novo aí, misturando o latim e o alfabeto da língua runas, né, que era chamado eles, ok? Bom, aqui eu trouxe só um textinho para a gente observar bem de perto como era que o inglês se apresentava então nesse contexto histórico da Idade Média, ok? Lembrando que, embora o alfabeto tenha nascido ali no primeiro século depois de Cristo, os germânicos só chegaram no território no século V, ok? Então já estávamos ali chegando na Idade Média, o inglês se comportava assim dessa forma. Eu não sei se vocês conseguem observar bem, mas aqui em cima tem um texto que é um trecho, né, de uma descrição que é feita sobre a ilha na época, sobre a realidade, acho que dimensional da ilha, seu tamanho, seu comprimento, enfim, e também suas características linguísticas. O nome dele é Beda, foi Beda, que foi um monge romano. Eu vou tratá-lo assim porque ele falava latim, embora o Império Romano ali já esteja no seu período de decadência, certo? Bom, algumas palavras elas já se apresentam, como vocês podem observar ali, semelhante. Na parte de cima a gente tem a língua como estava ali naquela época do inglês medieval. Na parte de baixo a gente tem aqui uma tradução para o inglês mais moderno, que nasce com William Shakespeare, a gente vai ver isso depois. Mas a gente pode perceber ó, já algumas semelhanças na grafia de algumas palavras, como Britain, que ali a gente tem aqui em cima, tem Iceland, que já estava ali também começando a aparecer com o que a gente tem hoje no inglês. O verbinho to be, ó, é germânico por natureza, olha lá, o is já aparece ali, bem grafado. O número 8 tem lá eta, algo como desse tipo, eight, eita. A gente tem 100, lá sendo marcado hundred, tem miles, tem mila lá em cima, long, para long. A grafia eu acho que eu vi isso nos anos 90 muito em capas de som, de CD, por exemplo, Sandy Júnior era grafado com esse mesmo símbolo que a gente tem ali, o and, né? Então vocês já sabem mais ou menos de onde esse símbolo vem, né? Do alfabeto runas, que era do alfabeto germânico. A gente vai ter ali outras palavrinhas, né? E o interessante também a gente observar desse fragmento é que o inglês já era taxado como uma língua particular e ele tinha o nome de English, aqui ó, no alfabetozinho germânico da época, ok? Então, já tinha ali uma cultura anglo-saxã bem fundamentada nos primeiros prenúncios da era medieval, né, no território da Grã-Bretanha. Bom, outra coisa interessante que a gente pode pegar é a realidade linguística mesmo do território. Então, haviam-se ali uma língua britânica, uma língua inglesa, uma língua, acho que eu vou falar assim, uma língua escocesa, uma língua que é o Picton, que já estava ali de herança céltica, e haviam também nessa época medieval textos em latim, circulavam muito. É através desses textos em latim que os germanos vão adaptando o seu alfabeto ao alfabeto latino, ok? Tudo bem até aqui? Felix?
Perfeitos. O que que aconteceu? Que você não quer passar mais? Só um minuto. Acho que foram problemas técnicos. Ok. Bom, aqui eu trouxe, ó, para a gente poder observar uma telinha bem pequenininha, começar a pensar como era esse alfabeto, né? Como era que eles configuravam, quais eram as semelhanças que ele tinha com o latim. Oi? Não? Tranquilo? Não, não. Eu só estou me Ah, preparando porque eu ia fazer um comentário aqui também, que você falou que uma é interessante perceber naquela época que muitas esculturas eram feitas na madeira, né? E aí precisariam ser bem retinhos para dar menos trabalho. E aí, por esse alfabeto, a gente já dá para perceber que está bem associado com o que você falou. Era só esse comentário. massa. Massa, Jeff. Bom, a gente pode ver também ali outras similaridades com o alfabeto latino. A gente pode pensar, por exemplo, ó, na grafia do F, aqui especificamente. O TH tinha essa representação em códices nos textos. O R, ó, também muito próximo do da gente. O H começando ali um pouquinho a ser próximo também. O I, ó, bem marcado, um único traço. Ó, o S. Bem interessante esse desenho em serpente, né? Vem ali bem antigo. T tem uma certa similaridade. B. O M, eu diria que o E parece mais com o que a gente conhece hoje visualmente por M. Mas já tinham ali alguns prenúncios do que a gente poderia encontrar hoje. O L, acho que se te virar de cabeça para baixo e virar de esquerda, fica interessante com o que a gente tem hoje também. E acho que é isso. Bom, aqui eu trouxe algumas formas de registro, só para a gente pensar mesmo, né? Ó, as letras em formato, nesse formatinho mais reto ali, eles eram grafados aí nessas pedras. A gente tem também ali algumas transcrições feitas na madeira, só para conhecer mesmo essa língua que foi tão fundamental para a estrutura de base do inglês mesmo, essas línguas dos povos germânicos, né? Bom, essa cultura escrita, então, ela fez com que emergisse no território uma escrita anglo-saxã específica, na parte da Anglia Oriental. Deixa eu só mudar aqui. Na parte da Anglia Oriental e do território de Kent, a gente vai ter ali textos escritos no rúnico já em 1650 também. Na parte média, ou no meio da ilha, encontramos textos rúnicos escritos até o século XI, e é interessante observar que tanto esses textos quanto a língua dos povos nativos, elas conviveram com o latim durante todo esse tempo de até dominação germânica ali na ilha, né? O latim já tinha sido um pouco implementado lá naqueles primeiros séculos com a invasão romana, do Império Romano, e ainda persistiu ali por um tempo, né? Mas ele ficou mais preservado na região da Irlanda, que foi aonde também se conservou grande parte da população católica. Então, religião e língua também estavam muito bem associadas dentro desse período, né? Mas, embora as runas tenham depois sido adaptadas através do alfabeto latino, né? Elas eram especificamente uma língua ou um alfabeto predominante dos povos pagãos, dos povos germânicos. O pessoal católico não usava muito ela, não. Ok? Bom, tomar um bolinho d'água aqui, gente, porque a gente vai entrar em outra era histórica agora. Aproveitar esse momento de passagem aí de uma era para outra. Se alguém quiser já falar algum comentário ou uma pergunta, pode falar aqui, mandar um oi, ou então fazer uma reaçãozinha assim. Tem algumas reações presentes no Zoom, por exemplo, tem assim, ó, mandar uma mãozinha, qualquer coisa vocês podem falar, a gente vai conversar com vocês tranquilamente, não tenham vergonha. Isso mesmo. E falem se estão gostando também, reajam se estão gostando, né? Para a gente poder saber um feedback e até deixar a gente mais animado aqui do lado de cá.
é importante. Bom, pessoal, entrando aqui nessa nova era histórica, a gente vai chegar no século VI, no período de recolonização cristã da ilha da Grã-Bretanha como um todo. A gente vai ter alguns personagens que foram muito importantes nesse período histórico. A gente vai conhecer primeiramente Etelberto e Berta, que eles eram reis germânicos ali da Grã-Bretanha. E Etelberto, ele foi quem recebeu, quem acolheu a Igreja Católica nesse período de expansão que ela estava, expansão por poder mesmo, que ela estava buscando adquirir ali no século VI, né? Bom, é importante também observar, mesmo que a imagem traga ela um pouco apagada, acho que a história como um todo invisibiliza as mulheres, mas Berta, ela teve uma importância muito significativa na decisão tomada por Etelberto, né? Porque a Berta, ela era francesa, ela tinha contato com o francês, então ela era a praticante do cristianismo. Então, se o Ethelberto aceitou, foi por também influência, querendo ou não, da rainha Berta, que já conhecia a religião e praticava ela ali já nos seus momentos privados de vida. Bom, Papa Gregório é outra personagem muito. Não, falei no feminino, sorry. Papa Gregório é outro personagem que vem ali emergir dentro desse contexto histórico, né? Ele foi responsável por encaminhar, então, na época, Frei Agostinho, para poder se ocupar dessa colonização cristã da ilha da Grã-Bretanha. Deixa eu só. Tá. E os textos. Deixa eu só passar aqui que eu acho que está dando um bug. Só um minutinho. Pronto, pronto. Com a vinda de Agostinho para as terras da Grã-Bretanha, consequentemente, uma nova tecnologia de escrita vem também com ele. Então, ali a gente vai ter a introdução no território de pergaminhos de pena e tinteiro. Ou seja, a gente vai ter a introdução da tecnologia da escrita, como a gente conhece hoje, um pouco mais fácil, tanto de produção quanto de circulação. Imagina se a gente fosse enviar uma carta numa pedra daquele tamanho para alguém. Um pouco bem complicado, né? Bom, então, Agostinho, então, ele traz para o território toda essa tecnologia cristã da época, e os primeiros textos que passam a emergir ali, então, no território da Grã-Bretanha são textos de ordem religiosa, né? Eles são escritos no alfabeto latino, mas olha que interessante, eles guardam a língua dos povos nativos. Então, a gente não tem uma influência muito pesada, ou digamos assim, direta nesse primeiro momento, de imposição do latim como língua dominante, né? Até porque não houve conflito entre o rei e a Igreja Católica para que o latim fosse implementado no território. É uma estratégia de dominação um pouco mais suave, digamos assim, né? Houve acordos, então a língua também vai refletir esses acordos, né? O cristianismo entra na Grã-Bretanha, os povos germânicos até então todos pagãos, e ele entra através de um texto escrito por Ethelberto mesmo, que foi o primeiro texto escrito em língua inglesa mesmo, classificada como língua inglesa, e por incrível que pareça, foi uma lei para poder tecer certos poderes à Igreja Católica sobre o território, ok? Bom, um marco bem interessante dessa época que a gente consegue ver hoje no próprio território britânico é a Catedral da Cantuária, que foi o lugar de habitação ali de Agostinho. Ela fica ali localizada no Reino de Kent, né? Ela é um marco histórico, não só do cristianismo, mas de formatação do Old English na Inglaterra, que a gente vai sentir, conhecer um pouco desse inglês daqui a pouquinho. Bom, ela também foi responsável por ser um centro de difusão da língua latina escrita em todo o território. Teve também uma grande significância na incorporação de vocabulários
na língua inglesa, vocabulários oriundos do latim, bem especificamente vocabulários que estavam envolvendo-se ali, desculpa, no eixo político, no eixo religioso, no eixo cultural também, ok? Bom, a gente também tem a difusão da língua escrita, e aí quando a gente pensar nisso, gente, a gente pensa que a única coisa que eram escritas eram textos bíblicos, os textos que circulavam nas igrejas, né? E também alguns textos de ordem mais administrativa, digamos assim. Bom, essa catedral, então, teve um marco muito importante pela primeira difusão de textos ali em língua inglesa. Bom, aqui eu trouxe para vocês, para a gente poder avaliar juntos, alguns vocabulários que entraram nesse período no inglês e que a gente tem até hoje. Depois a gente vai entender um pouco mais dessa difusão, como é que ela foi se estabelecendo ao longo da história, mas eu acho que a gente pode chamar alguém para participar, Jeff? O que você acha? Alguns dos nossos alunos para lerem as palavrinhas, praticarem, conhecerem um pouquinho? Tu achas interessante? Acho que sim, tá? Fique à vontade. Bom, pessoal, alguém aqui, deixa eu ver aqui que eu não sei quantas pessoas estão aqui, deixa eu abrir aqui. Temos. Temos 14 pessoas na sala, tirando eu e tu, temos 12, não é isso? Bom, temos Elaine, Vitória, Elielson, Nerissa, Jonas, Rodrigo, uma galerinha bem bacana aqui. Carla, Renata e Aurélio. Muito bem, pessoal. Bom, vamos então aqui. Eu quero saber se vocês topam nos ajudar aqui nesse momento de prática do inglês para vocês e de conhecimento também cultural, de saber que essas palavrinhas entraram na língua inglesa aqui nesse século VI, entre o século VI e o século VII ali, nesse reinado da Igreja Católica no território bretão. Bom, alguém se dispõe a fazer algumas práticas? Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis colunas. Acho que podemos ter 6 alunos, metade da turma. Olha que coisa linda. Podemos, e aí a outra metade fica para fazer uma atividade que a gente vai ter depois. Não se envergonhe, gente, por amor de Deus. Aqui é um lugar de aprendizado para todo mundo, por favor. Dou-lhe uma, alguém? Alguém? Para fazer a leitura. Opa! Para fazer a leitura de palavrinhas. Tá, no caso, Alguém? eu vou chamar. Fica mais direto, Ah, tá? perfeito, Jeff. Eu vou começar com Elaine, por favor. Olá, então. Eu já ia me predispor mesmo. Estou Muito bem, aqui, Tite. Elaine. Elaine, por favor, você poderia fazer para a gente a leitura dessas palavrinhas da primeira coluna? Certo. Human, Manual, Digital, Science, History, Alphabet, Numbers. Perfeito, arrasou, Elaine. Obrigadão aí pela sua contribuição. Só uma coisinha a ressaltar. As palavras alphabet e numbers, elas, embora estejam aqui entrando com o latim no território britânico, vamos tratar assim, elas são de origem gregas, ok? Então Gregas. elas denotam para a gente um modo de ver a realidade por letras e números que herdamos dos gregos. Estamos até hoje aí compartilhando dessa tradição ao longo do tempo. Jeff, nosso segundo student. Let's go to the next. Vitória Souza. Olá, Olá! Vitória, você poderia ficar responsável pela segunda coluna? certo. Dialogue, German, Bíblia, Jesus Christ, Monk, Pop e Bishop. Ou Bishop. Fantastic. Ao Bishop mesmo. Uma palavra muito semelhante e familiar hoje, Bishop. Bom, só um adendo aqui para Bible, ok? Só para a gente ficar lindas e lindos cada vez mais.
Bom, muito obrigado, Vitória. Bom, essas palavras aqui, né? A gente tem a primeira também designação latina sobre a visão do outro, sobre a visão do estranho, do germânico, e ela dá esse nome para ele especificamente, German. A gente tem hoje no inglês esse nomezinho, né? Mas ele não veio dos anglo-saxões, viu, gente? Bom, e também temos aqui nessa coluna algumas palavras que entram dentro dessa seara religiosa que começa a dominar ali a Grã-Bretanha entre os séculos 6 e 7. Bom, terceira students, para praticar um pouquinho com a gente, quem seria, Teacher Jeff? Let me see. Jonas, please. Oh, okay. Please. Hello, No, Jonas. Tá Jonas, ouvindo? Oi? pronuncia, por favor, para a gente a terceira coluna. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Num, priest, city, conclusion, data, factory, and face. Thank you so much. Congratulations, Jonas. Ok. Quarto aluno, Teacher Jeff, ou quarta aluna? Ei, Carlinha, Carla Teixeira. Ai, Hello, sabia que eu Hello. seria premiada. com certeza não ia deixar você passar. Ai, vamos lá. Let's go, Carla. Generation, é, generation, horrible, dedicate, date, booth, language in nation. 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 Alright, muito bem. Já que nós estamos falando aqui de linguagem, né, da influência, da história do inglês, eu acho bastante interessante que nós, português speakers, né, os falantes do português, não importa o nível, tá? Eu tenho alunos que já estão no avançado e tal. A gente sempre vai ter algumas tendências relacionadas com a nossa língua. Uma delas é que, não sei se eu tenho uma anotação, eu gosto de ficar mexendo aqui, acho que quem tem anotei, aqui, achei. Uma delas é o H, né? Muitos alunos, ainda na hora de pronunciar, o H da gente vai ficar mudo, né? Então, por exemplo, muitos alunos falam human, porque português é humano, né? Mas em inglês esse som do H mudo raramente existe. A gente, né, mudar um pouquinho toda vez que for falar inglês, tem que botar um Rzinho aí para ser human, horrible, o que mais? Tem mais outro aqui? Não tem. Host. Host, isso. A gente, toda vez na hora da pronúncia lá da Zoe, sempre sai corrigindo essas palavrinhas, mas que tá tudo bem, tá tudo certo, todo mundo acontece aqui com esses Hs que é muito frequentemente, errados mesmo. Mas muito bem, vamos para o number five, com Aurélio. Good evening, everybody. Evening for you too. A quinta, não é isso? Yes. Laboratory, letter, use, verbs, vacation, very e peace. Ok, Aurélio, very good. Só uma observação aqui para vacation, seria melhor pronúncia, né? Isso, Thales. Alright. Para terminar essa That's it. sessão de alunos matter, vamos com Maria Helena, please, the text column. All right. Noisy, jury, join, receive, caress, deception, edification. Thank you, Maria. Very good. Yeah. Ok.
Muito bom aí. Parabéns a todos e a todas pelas pronúncias, pelas práticas. Muito obrigado também por esse suporte para a gente aí. E vamos lá. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, a princípio, até o presente momento? Número 1, 2, 3, não. Vamos dando sequência então. Deixa eu só ativar aqui. Ok. Bom, só para a gente falar um pouquinho, então, desse primeiro texto, né, que foi escrito em língua inglesa com o alfabeto latino, a gente vai ter aqui a primeira lei, feita por Etelbertinho. Ele faz para a gente ali a lei já é escrita manuscrita em papel, bonitinho, ok? É um texto curto, e diz respeito a multas e infrações que as pessoas teriam de pagar por poder, ou por poder não, desculpa, por criticar ou não querer aceitar a Igreja Católica como novo modelo religioso imposto nas terras da Grã-Bretanha. A gente tem aqui, eu não sei pronunciar no Old English, ok, gente? Mas fica algo como give man, frign man, aqui acho que fica Jebind, aí XX, chill, Jebet. Algo como se um homem prender um homem livre, pague a este 20 shillings, que era, acho que, a moeda local. Eu achei a danadinha na internet, ó. Tem aqui um esboço dela para vocês. E aqui, só para que vocês observem mesmo como era o papel e como as letras estavam basicamente dispostas nessa época ali do século XII depois de Cristo. Bom, é um manuscrito do século XII porque ele foi copiado, tá? De um outro período histórico ali para vocês. Mas o que a gente pode observar? Já o Old English se apresentando novamente. Olha lá a palavra man, né? Ela já aparece bem marcada para se referir a homem. Give, no comecinho ali, vira o if, é o pronome condicionador, né? Se isso ou se aquilo. Não consigo ver a aproximação entre frightening e prender. Acho que rest, não vejo a aproximação próxima, mas man aparece de novo. Acho que esses são alguns elementos linguísticos que ressaltam ao meu olho, a princípio, sobre essas semelhanças entre o passado e o presente na língua. Ok? Algo a comentar? Então, Eu acho que, assim, tem como o contexto histórico traz muito do latim, temos aí a Igreja Católica, né, influenciando todos os continentes, a gente também traz consigo isso no português, né? Então, por exemplo, man, o que é que homem parece com homem? Parece, tem um man, do homem, né? Então, acho que também está tudo relacionado a essa influência que tivemos aí do latim também. sim, Jeff, perfeito. Olha, das línguas latinas, a primeira a emergir, a nascer como língua, como nação, é a francesa. Depois a gente tem a Divina Comédia de Dante, que vai dar origem ao que a gente conhece hoje como italiano. E entre esse mesmo período de emergência dessas duas nações, o português também nasce. O que a gente pode perceber é que as línguas nacionais que a gente conhece hoje, elas nascem praticamente na Europa num mesmo movimento cultural e histórico. Isso a gente vê um pouquinho depois e, consequentemente, como o Jeff falou, né, muita influência uma da outra, pega uma palavrinha aqui, faz um empréstimo ali, toma aqui, toma lá. O inglês também herda, viu, gente? Tem alguns aspectos do português, do galego-português, que se formou na região de Portugal ali, ok? Mas não necessariamente com tanta predominância como latim, grego e francês posteriormente, ok? Bom, sobre a literatura, nesse período medieval, a gente tem a emergência, não sei se vocês já ouviram falar, mas acho que eu já vi filmes, muitas adaptações foram feitas, a gente tem o poema de Beowulf, que foi um dos primeiros gêneros ali
a emergir. A princípio, nessa idade medieval da língua, gente, o que rolava de texto, né? Era só textos legais mesmo, de caráter administrativo, e poemas. Poemas eram muito comuns. Mas a gente tem que pensar assim, não era todo mundo que tinha acesso à escrita. Então, muitos desses poemas que a gente vai ver hoje são histórias de tradição oral. Elas são passadas por geração e por geração através da oralidade, como Beowulf. Beowulf é um poema de mais de 3.000 versos. Aí é um livro dessa finurinha, assim, bem bonitinho. E ele foi escrito no Old English. A gente vai olhar ele um pouquinho daqui a pouco, certo? Mas interessante a gente pensar: sistema alfabético latino, Old English de língua sendo registrado, ok? Bom, esses textos, então, a partir desse período histórico do século VII, século VIII, na Ilha da Grã-Bretanha, eles começam a trazer para a gente uma identidade de estilo próprio, também tem uma métrica muito singular, né? Ou seja, apesar dos textos serem escritos no alfabeto latino, o que se preservava na materialidade linguística do texto era a língua mesmo anglo-saxã que ali estava emergindo como Old English nesse contexto histórico. Bom, então, como eu venho falando, né, desde esse primeiro tópico aí, Beowulf é uma das grandes representações dessa época, se quiçá o texto mais conhecido, escrito em Old English, que narra a história de um guerreiro céltico. E aí, vou deixar os 3 pontinhos para vocês ficarem pesquisando e quiserem pesquisar depois um pouquinho sobre as narrativas de Beowulf, porque, a princípio, como a ideia aqui é refletir sobre a língua, a gente vai escutar um pouquinho desse inglês do Beowulf na voz do professor Jacobson, é um linguista maravilhoso, histórico. Eu acho que o videozinho eu vou pedir para o teacher Jeff passar para a gente, que acho que a qualidade vai ficar um pouco melhor. E enquanto isso, eu vou fazer o seguinte: para que vocês acompanhem a escrita e a leitura do professor, eu vou disponibilizar lá no grupinho que o teacher Jeff mandou o link, o texto escrito. O professor Jacobson, ele vai recitar as 25 primeiras estrofes desse poema, tá? Se vocês quiserem tentar ver se conseguem reconhecer de ouvido alguma palavrinha que ainda é presente no inglês hoje, acho que pode ser um exercício bacana de listening. Oi, alguém tem alguma dúvida? Thales, no caso, tu quer que eu já mostre? Eu posso mostrar os dois já, tipo, mostrar o texto e o vídeo junto, ou você quer que eu mostre apenas o vídeo? Eu acho que só o vídeo, Jeff, porque eu preparei um cardzinho que eu vou compartilhar agora lá no grupo com eles, para que eles tenham em mãos ali o texto e acho que eles podem assistir o vídeo com a gente, já acompanhando cada um no seu dispositivo lá em casa o texto. Mas se você também quiser colocar, para quem não consegue, né, acompanhar nessas duas telas, em duas telas, acho que pode ser interessante também. Eu vou Tá. mandar aqui no grupo, aí eles têm acesso e tu também pode projetar. Deixa eu só achar o grupo. Tá. No caso, o grupo ele é privado para administradores. Aí você me manda Ah, eu que vou mandar para ti. vou mandar. O Ansiosa. que é que você acha de eu colocar aqui no chat? Ai, pronto, bacana. Eu já mandei para ti. Bom, pessoal, aí quem quiser nessa atividade tentar ver se consegue captar alguma palavrinha que era do inglês e permaneceu no nosso inglês contemporâneo, acho que pode ser uma atividade bem interessante. Pronto, mandei um PDF, gente, e agora eu vou mostrar esse vídeo que o Thales estava falando, né? Desse inglês um pouco mais antigo, para vocês darem uma olhada como ele era, como é bastante diferente do inglês que a gente conhece hoje.
We gar dana in jar dagum feud kuninga thrim ye frunan hutha athalingus ellen fremidon. Oft shield shaving shad and a threatum monegum maig thum meru setla oftea. Egg so de erlas suthan arist worth fashaft funden. Hethas frovra je bad, weox under woknum, weorth mundum tha, o that him aig wilch thara umsetindra, over hron rade, huran shulde, gomban yildan. That was god kuning. Them avra was, after Kenneth, young in yardum, thunne god sende foke de frovre. Fyr in tharve onyat, that he drugon aldor laze longe wile. Him thas lifre wodres walden, wordare foriaf. Beo was breme, blad wide sprang, schuldes avra shedilandum in. Swashal young guma, gore je weertjan, fromum feo hiftum on fader berme, that hine an ulde eft je wunien, will ye sithos, thone we kume, leod ye lasten. Lof darum shall in magtha yewera man ye theon. Gerthion. Ok. Obrigado, Jeff. E aí, pessoal? Alguém gostaria de tecer algum comentário sobre a língua? Se conseguiu identificar, pelo menos no texto escrito, ou na fala do professor lá, ao recitar o poema Beowulf, algumas, bem diferente a pronúncia, alguns aspectos distintivos. Aurélio comenta, realmente, Aurélio, bem diferente. Sons que saíram, sons que entraram na língua também. Vai passar ali depois por uma bela reconfiguração. Alguém conseguiu, pelo texto escrito ou pela fala do professor, pegar alguma palavrinha que ainda temos no inglês hoje, o dito contemporâneo? Ô, Jeff, eu acho que eu estou aqui, deixa eu projetar aqui só para Eu posso ajudar. mostrar aqui, Thales, eu vou compartilhar isso aqui, né? Ah, perfeito. Ah, perfeito. Obrigadinho, Jeff. Olha, eu vou só ressaltar assim algumas coisas que vieram à minha percepção e aos meus olhos, assim, algumas palavrinhas bem específicas, tá? Ó, a primeira coisa que a gente tem é what, o que, ali marcado no primeiro verso como what. A gente já tem o pronome we gardener, gardener é o que a gente vai ter por garden, posteriormente. A gente tem a preposição in também, bem ali já vindo no Old English, certo? Um pouco mais abaixo, lá no verso 11, Jeff, você tá grifando aí, a gente vai ter ali ó, o pronome that, tem God, perfeito. O terceiro, isso, that was, também ali, ó, was. Só que essa vogalzinha aí, gente, ela é mais aberta. A pronúncia seria como that, como was, mais aberto. Ficaria essa pronúncia também. Temos, acho que o pronome objeto, eu vi o him. Acho que pode abaixar um pouquinho, Jeff, por favor. Oh, ok, aí embaixo mesmo. Temos o him como pronome objeto, né? That, mais uma that's, mais uma vez. That's. A minha percepção nessa poema, não sei se o pessoal também sentiu isso, parece um pouco aqueles filmes de exorcismo, que tá tirando ali um demônio, mas parece uma coisa bem estranha assim, meu Deus do céu, estou invocando alguma coisa. Mas é. Achei Falando em pegada mais línguas. parecida com a linguagem que os vikings usavam, né? Se vocês pararem para ver um pouquinho, quem gosta de série nórdica tem essa pegada, assim, eu achei um pouco semelhante. Muito bom, Isso. gostei do comentário. Eu não
eu tenho um pouco de conhecimento com os Vikings, ou os Vikings, mas acredito que quem assiste a série ou tem mais conhecimento realmente traga essa lembrança. Eles são germânicos também, né? Eles partilhavam de uma língua comum, bem como uma língua dialetológica específica para o seu grupo. Aqui observando a palavrinha after, was after, no 12º, não sei se dá para ver meu cursor na tela, ok? Bom, acho que a princípio, só para que a gente conhecesse mesmo o som da língua, eu adoro sons, e então linguísticos eu fico louca aqui. Só um aspecto interessante, só para vocês observarem, ó, esse aqui, esse pezinho mais com a barriguinha no meio da haste, né? Isso, obrigado, Jeff. Ele representa o som do TH, o desvozeado, o que é de thing, think, for example. E aqui mais acima, nessa palavra que eu não sei pronunciar, ele tem lá um pouquinho do som do TH vozeado, que é o que a gente tem como no pronome them também. E na interjeição, né? Then também ali, esse THzinho vozeado. Tá na sexta linha, Jeff, se tu quiser marcar. É esse que parece um seisinho cortado. Hum, Isso, perfeito. Olha aí, esse aí é o TH já vozeado deles. O restante, confere justamente com as consoantes que a gente tem também. Não, todos somos protolíngues do indo-europeu, né? Então, a gente tem algumas heranças em comum ali. Mas acho que essas aí são as que eu gostaria de trabalhar aqui com a galerinha, acho que a princípio. Tudo bem? boa, Thales. Pronto. Bom, vou recompartilhar aqui para a gente continuar com o nosso pensamento. Para os finais, viu, gente? A gente tem mais 2 outros videozinhos que vão representar o Middle English e o Modern English. Aí acho que do Middle para o Modern vocês já vão sentir uma diferença bem interessante no idioma, tá? Bom, a gente já está andando aqui para os eventos históricos finais que deram origem ao nosso inglês contemporâneo. Flat way. Só passar aqui. Bom, só para a gente recapitular, então, o que a gente estava falando até o presente momento, né? Entre o século VII e o século VIII, a realidade da linguística do território bretão era língua escrita, se predominava o latim, textos bem de cunhos religiosos ou administrativos, e na fala, especificamente, a gente tinha ali de 5 a 7 dialetos, ok? Cada região, cada unidade governamental da ilha tinha o seu dialeto específico, né? Um fato interessante é que, embora tivéssemos nesse período também um grande exponencial de textos sendo emergido ali, né? Com o alfabeto latino mais na língua da ilha, poucas as pessoas, poucos os habitantes, pouca a população, poucos nós, réis mortais, tinham acesso à escrita ou até mesmo a uma escolaridade para poder aprender a ler e a escrever em latim nessa época, ok? Então, o que que aconteciam? As pregações, elas eram oralizadas, era como se houvesse uma tradução simultânea dos textos do latim, que eram textos bíblicos, né? Então, a Bíblia, a liturgia, os hinos, os tratados e demais outros textos religiosos, eles eram meio que traduzindo em pregações ali na oralidade para a língua da ilha. Okay? Então, a gente tem ali ó, Old English, que pelos latinos foi denominado como língua anglorum, e posteriormente a gente tem já um nome configurado dado pelos próprios nativos da terra como English, ok? Bom, o inglês já estava então, já ganhava uma forma distinta na ilha, isso é um dos fatos que a gente pode constatar, também nas suas representações de fala e de escrita. A gente já tinha ali um novo idioma anglo-saxão, um Old English, a princípio. Deixa eu
Acho que eu vou ter que estar clicando aqui no mouse para ir passando. Bom, outro evento histórico que foi fundamental para a formação e formatação do idioma foi o ataque dos vikings aos territórios da Grã-Bretanha, já no século IX ali, e a gente vai ter uma figura muito hilária e muito interessante nesse período, que é o nosso querido Alfredinho, que é o rei ali da Inglaterra nesse momento histórico. Opa, desculpa, acho que eu passei errado. Pronto. Então, o que a gente vai ter ali, né, com o rei Alfredinho? Ele foi muito importante na luta contra os vikings, mas linguisticamente a gente vai olhar para ele como um grande produtor da literatura e do imaginário nacional de idioma unitário, o idioma coletivo. A ideia mesmo da palavra idioma para uma nação, né? Ela começa a nascer ali com o rei Alfredo, em 877. Qual era o intuito dele, então, né? Unir os povos literariamente e linguisticamente. Fazer exército mesmo para lutar contra os invasores, né? Os vikings que estavam ali atacando o território. Então, a gente vê aí mais uma relação entre língua e poder muito forte, né? Eu vou unificar o meu grupo através de uma língua. Aqui eu trouxe uma estátua do Alfredinho que está lá na Inglaterra, mas só para a gente entender um pouquinho da contribuição dele para o inglês, ele iniciou um projeto de tradução dos textos que estavam em latim para o inglês, principalmente os textos bíblicos. Ele produziu suas leis próprias também, né? Ajudou a incorporar bastante vocabulário latino na língua inglesa. Criou um imaginário, ou criou um padrão de linguagem literária própria anglo-saxão, ou seja, já estamos estabelecendo cultura nesse período histórico. E também ele toma o dialeto do seu reino, o reino de Wessex, ele toma ele como dialeto padrão. Hoje a gente tem a mesma coisa, né? O português padrão e o português não padrão no Brasil. Ali na Inglaterra, nesse século 7 e 8, também começa a emergir essa ideia. E nosso querido rei Alfredinho, ele estabelece força política dominante no território e seus descendentes ali passam a herdar todos os reinos da Inglaterra, né? Então, quantas decisões esse personagem histórico tomou que foram importantes para a configuração não só social do território, mas linguística, né? Então, no período de reinado dele, a língua aderida para a escrita formal do Estado-nação da Grã-Bretanha é o inglês. Então, ele já tem esse imaginário de inglês, mesmo com o Old English, né? E, gente, é interessante que a gente perceba que eu estou dando recortes aqui na história, só para que a gente possa entender quais eventos resultaram na emergência do inglês que a gente conhece hoje. Mas a mudança na língua, ela não é algo abrupto, né? Ela é um processo muito gradual, um processo secular mesmo, ok? Então, só para que fique aí bem entendido para vocês que estamos falando de mudança linguística do Old English, então é um processo constante, ok? Bom, nesse período histórico, o que a gente tinha aí no território é que o latim estava concorrendo diretamente com o inglês. O inglês ele passou a ser adotado pela elite religiosa do século. Então, o latim cai, o inglês entra, Estado-nação da Grã-Bretanha nasce. Povo culturalmente, linguisticamente unido pelo padrão do dialeto lá de Wessex, por uma literatura, um perfil literário também em comum e por uma força política dominante em comum e seus descendentes também, ok? Então, Alfredinho aí foi ótima babadeira para esse período de emergência do inglês também, de vocabulários vindos do latim. Bom, aqui acho que o último que a gente vai tratar hoje, o último período histórico que a gente trata hoje, é a invasão. Ai, meu Deus, espera aí, deixa eu ajustar só essa minha tela, gente.
que eu fico movendo aqui os recursos do Zoom para ficar vendo vocês e tudo melhor. Bom, o último período histórico que a gente vai começar a visitar aqui é o século XI, onde a gente vai ter a invasão francesa no território. O povo não tem paz, né, gente? E aí, ó, Northmans e os francófonos invadiram a terra da atual Grã-Bretanha. Deixa eu só passar aqui, esses recursos estão me dando nervoso. Pronto, olha lá. Quem eram os Northmans, né? Eles eram também povos germânicos, então a língua não era uma barreira para eles no território, necessariamente, né? Porém, eles viviam no norte da França, né? Eles são descendentes dos povos vikings e dos escandinavos, conquistaram o território da Inglaterra em 1666, aonde, por consequência dessa conquista, todo o poder da ilha britânica, todo o poder, todo o status de poder, todos os representantes reais foram convidados a se retirar, ou seja, ou foram expulsos ou foram mortos mesmo, ok? E o francês, então, com isso, né, tirei o inglês de língua de poder, que já estava vindo sendo construído ali no reinado de Agostinho, tirei o inglês como língua de poder, quem nasce? O francês, né? Então, a gente também começa a ver certas intenções e quem são os agentes históricos primordiais, né, para a emergência de um idioma. E quais são as decisões também históricas que podem auxiliar na emergência de um idioma, né? Olha lá, mais uma dominação de um império sobre o outro impõe um novo idioma. Bom, aqui só para a gente entender alguns aspectos da época, né? O inglês, embora ele tenha sido excluído ou dizimado da língua do poder local na época, ele permanece ainda na língua dos povos dominados. Só que, olha, veja a configuração que a língua passa a tomar, né? De uma língua de poder, ela passa a ser uma língua dos povos dominados. Então, há um novo status para o inglês, né? Então, até ali o início do século XIII, a gente vai ter uma grande influência e praticamente uma mistura entre os reinos franceses e os reinos ingleses, e essa mistura vai passar a refletir na língua, né? Veja, é aí que a gente vai começar a ter o Middle English, que é quando o inglês começa a incorporar para si vocabulários do francês, especificamente, que era a língua dos dominadores da época. Bom, século XIV, eles entram em conflito. No século XIII estavam amiguinhas. Século XIV começam a brigar. E aí o que acontece? As ideias de Estado-nação, de estados de nação linguísticas unitárias e individuais renascem. Se estava misturado, vamos dividir. Quem é britânico, quem é da terra da Grã-Bretanha, quem se considera inglês para cá, quem é francês para lá. Lógico, tudo isso gradual e muito mais violento do que isso, até porque esse conflito entre Inglaterra e França durou 100 anos. Um pouco mais de 100 anos. A guerra, que é conhecida como a Guerra dos 100 Anos, né? Ela ficou ali até 1453, prenúncios ali da metade, segunda metade do século XV, ok? Bom, essa fratura política, então, entre essas duas nações, França e Inglaterra, que estavam em algum momento juntas de alguma forma, trouxe consequências linguísticas, trouxe efeitos para a língua. Depois da saída dos franceses da ilha, querendo ou não, o francês ainda permaneceu por muito tempo como uma língua de status, como uma língua de prestígio, digamos assim, até por algumas camadas da sociedade britânica. Mas, pouco a pouco, o idioma germânico anglo-saxão, lá o Old English, começou a emergir novamente na sociedade e a Inglaterra se torna, então, uma nação de língua inglesa. Então, é como um compilado histórico, né? Se junta, parte, mas cada um leva suas identidades, né? Leva identidades dessa união, quer dizer. Bom,
A mudança na língua, então, já encaminhando para nossas conclusões, é um fato evidente, como a gente pode perceber. O inglês ainda hoje muda e está mudando, mas o Middle English, ou essa influência francesa na língua inglesa, ela ocasionou assim uma reestruturação em vários eixos da linguagem, desde o eixo gramatical ao eixo lexical, ao eixo textual, ao eixo literário, ou até o próprio eixo social, que é estruturado pela linguagem. E é essas mudanças que a gente vai ver aqui um pouquinho agora. Eu vou só citar, para não ficar uma aula de gramática, que essa não é a intenção, mas é interessante que vocês conheçam o que do idioma hoje foi originado nesse período histórico. Provavelmente, né? Então, olha ali, ó. Por volta dos séculos 12 e 13, as pessoas na Grã-Bretanha, elas já escreviam o inglês, né? Mas a mudança na língua é um fenômeno evidente, é um fenômeno que acontece, querendo ou ela não, né? Os textos da época já passavam, então, a registrar vestígios dessa mudança, vestígios desses processos históricos que a gente viu até o presente momento, ok? Então, do Old English, nascemos o Middle English, e esse Middle English vai passar por transformações e vai chegar ali no século XVII. Na verdade, acho que já chega no século XVI, com o período das expansões marítimas da Inglaterra, de Portugal e da Inglaterra, Portugal, Espanha e França, né, que saíram lá em busca dos continentes, é esse inglês que sai ali naquelas embarcações e que vai desaguar pelo mundo afora e vai chegar no território da América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos, enfim. Do Middle English, então, a gente vai ter o Modern English. O Modern English, o recorte histórico dele, que a gente vai só comentar que ele é dado a partir das literaturas de William Shakespeare. Então, a literatura foi o povo, de certa forma, embora as peças eram assistidas pela realeza, o povo também tem uma certa influência, né? Mas foi a literatura de William Shakespeare que transformou o inglês mais moderno. O Middle English é esse inglês, então, que tem a influência francesa e que está emergendo uma nova gramática na língua. Bom, a princípio a gente pode pensar o que mudou na língua ao longo desse tempo, ou com essa influência francesa. A primeira ideia que a gente tem é o Old English era muito rico ainda, porque ele dá bastante aspectos das línguas anglo-saxãs, ele era muito rico em flexão verbal. O que são as flexões verbais? São as terminaçõezinhas nas palavras, né? Só que depois dessa influência francesa no território britânico, é como se as flexões sumissem da língua. Então, hoje, se a gente, por exemplo, conjuga o verbo go para várias pessoas do discurso da mesma forma, sem flexionar ele, a depender da pessoa do discurso, é decorrente desse processo de influência do francês, do Middle English, né? Foi nesse período que isso começou a acontecer. Então, eu digo, I go, you go, we go, they go. E aí a gramática branca, o texto da gramática que a gente aprende, inclusive o padrão de inglês mais aceitável, diz que quando a gente vai para a terceira pessoa, fica she. Como é que fica a terceira pessoa do verbo go? Quem lembra, gente? Goes. Tudo bem. Ok. She goes. Perfect. Bom, e aí a gente tem aí, hoje, né, só a terceira pessoa que mudaria para essa flexão verbal. Bom, Ô, como a Tati, língua é um processo... Oi? só um comentário, assim. Acredito que muito dessa perda da flexão verbal foi no sentido de facilitar a troca entre os franceses e os ingleses, porque, por exemplo, se a gente imaginar os nossos povos indígenas, né, falando um português que não era costumeiros para eles, né? Então, eles têm muito de, índio faz, índio vai, tipo, tudo tenta fazer mesmo que a mesma flexão verbal. Então, não tenho certeza, obviamente, mas acho que em uma tentativa de facilitar ali a troca entre os franceses e os ingleses, eles fizeram, não, gente, vamos facilitar aqui, vamos falar aqui mais rápido que a gente precisa se comunicar aqui de uma certa maneira. É igual quando
americano ou a qualquer outro estrangeiro vem para o Brasil, né, e quer falar o português, ele vai ter ali uma certa dificuldade nessas flexões verbais. E eu acho que o inglês teve muito dessa influência também de facilitação. Ah, muito interessante, realmente, a sua percepção e o seu comentário. Existe um termo na linguística que alguns estudiosos usam, que é a economia de meios, para designar esse aspecto que você é, descreveu aqui para a gente. Eu só não vou lhe dizer assim, que eu sei que isso aconteceu dessa forma, porque no texto, nos textos que eu li, o que que ele fala, né? Que línguas que têm muitas influências de outras línguas, elas tendem necessariamente a perder algumas flexões nominais. Eu não sei se no texto não falava da flexão verbal especificamente, mas falava mais da flexão nominal mesmo. Então, os nomes eles perdem ali algumas flexões, digamos assim. Mas o processo histórico até do português brasileiro, de formação do português brasileiro, conjuga muito com a ideia que tu trouxe, Jeff, porque aqui no nosso território também teve muita influência, tanto dos povos de língua africana que vieram, e que também eram povos homogêneos, né, aliás, heterogêneos, de línguas também de dialetos variados, também tiveram contato com os nossos indígenas, que eram outra galera ali, de outro perfil linguístico bem diversificado. Enfim, parece que as línguas que se formam a partir da influência de muitas outras línguas, elas tendem a perder algumas flexões nominais. Acho que casa bem com essa tua ideia mesmo. Bem interessante a economia do meio, né? A função da linguagem. Bom, mas olha que interessante. Quando a gente aprende o inglês standard, que é mais o padrão ali, a gente tende a flexionar a terceira pessoa, como a Aurélia também trouxe aqui para a gente, como goes. Mas no Black English, eles não flexionam. Tudo acontece com uma única conjugação, né? Bom, pode ter essa hipótese aí de que o Black English também se forma com a língua dos negros que vieram, mas a língua dos povos que os colonizaram, e não foi passado ali numa escola, né? Não foi numa educação linguística, digamos assim. Então, pode ser que essa influência de mais de uma língua tenha ajudado a cair também essa flexão aí, né? Bom, outra herança que ainda temos na gramática do inglês hoje era a marcação de casos. A língua latina, ela tinha muito, tipo, o finalzinho das palavras eram muito flexionados. Por exemplo, se fosse um nome, terminava em ND. Se fosse um pronome possessivo, que é o que a gente chama de genitivo, terminava em IES. Só um exemplo aqui mesmo, para vocês entenderem o que são essas flexões na língua, né? Então, as palavrinhas, elas vão mudar o seu final bastante. O latim era assim, as línguas germânicas que chegaram no território britânico também eram assim, mas depois dessa configuração aí com as línguas francesas e de todos esses outros processos históricos, sumiu da língua do inglês essas marcações de caso, tanto genitivo, quanto ablativo, quanto nominativo. A única coisa que sobrou foi o apóstrofo S para fazer o caso genitivo. É aquela coisa de diz, Thales cellophone, Thales notebook, né? Que é para fazer a possessividade de objetos e dos seres, para relacionar isso aí. Bom, esse apóstrofo S, então, é uma herança das línguas germânicas que chegaram ao território no começo e que perdurou na língua. Foi a única marcação de caso que perdurou ainda na língua. Alguma dúvida? Acho que essas Outra. dúvidas e qualquer outra pergunta a gente já pode englobar para a parte final agora, tá? Então perfeito. Então eu vou só seguindo, porque que a gente vai ver agora é só um panorama do que mudou, né? Bom, vocabulário é o mais exponencial de tudo. O inglês, ele é uma língua germânica de base gramatical, mas ele é uma língua extremamente vocabular mista. Ele tem ali 90% das palavras dicionarizadas
do inglês são palavras de origem francesa, latinas e gregas, certo? Mas por que dicionarizadas? Porque vejam só, uma outra coisa que mudou na língua foi o padrão de uso. Como a fala ela emerge primeiro e mais natural, longe da escrita, né? Na fala, o que se conservou na língua inglesa foi que os vocábulos que a gente, ou que os nativos selecionam para se comunicar na mais espontaneidade dos processos linguísticos que a gente possa se deparar por aí, é uma fala muito mais com vocabulários herdados do germânico. Em contrapartida, quando se escreve textos, a gente vai, dependendo do texto também, né? Se for texto de um alto grau de formalidade, como artigos científicos, por exemplo, a gente vai encontrar muito dos vocabulários eruditos, muito do lado mais formal da língua. E esses vocabulários, eles são selecionados ali de palavras francesas, latinas e gregas. É por isso que o inglês instrumental para alunos que estão em mestrado, doutorado, pode ser uma estratégia funcional de leitura, justamente por esse parentesco entre as línguas, né? Thales, mas existe um parentesco entre o francês e o português? Existe, eles nascem do latim, são línguas irmãs, ok? Francês e português, espanhol, catalão são línguas irmãs. Tá? Então, o padrão de uso da língua também mudou. No dia a dia, vamos selecionar mais vocabulários do germânico. Na escrita formal, vamos selecionar vocabulários mais eruditos, mais do francês, do latim, do grego, né? Bom, o ensino também mudou, porque aí o inglês ele passa a entrar nas escolas, então vamos ter uma educação linguística, vamos ter uma unidade nacional, vamos ter povos que falam a mesma língua, escrevem a mesma língua, né? Isso acontece ali em 1350. Temos uma difusão enorme dos textos literários também, após esse período de dominação aí da França sobre o território inglês, né? Nesse período também, gente, é interessante a gente depois, só a guisa de curiosidade mesmo, entender qual era o processo histórico que a Europa estava se passando nesse período, né? Porque isso, todos esses movimentos de formação do inglês não estão dissociados desses movimentos históricos mais gerais, bem como os das ideologias que estavam ali circundando nas nações europeias, certo? Bom, então, temos ali um grande incentivo à produção literária, né? A produção literária e cultura de língua inglesa, seja em texto escrito, seja via oral, né? A gente tem um grande incentivo a essa produção cultural mesmo, depois dessa invasão. A gente tem também uma mudança significativa na nossa sociedade, ou na nossa não, na sociedade da época, que é a mudança do status da língua. Então, depois que os povos francos ou os franceses saíram da ilha da Grã-Bretanha, o inglês deixou de ser uma língua do dominado e passou a ser uma língua dominante, passou a ser a língua do poder, a língua da época, onde tudo se emergia mesmo ali na Europa. Bom, em meados do século XV, temos a primeira oficina de imprensa também a se estabelecer ali no território de Londres. Então, conforme o inglês mudou, várias mudanças também aconteceram na estrutura da sociedade, na estrutura das produções culturais das sociedades, né, através dos textos e por aí, enfim, por aí por diante. A língua continua mudando, essa é a ideia, né? A língua continua mudando. É sobre esse movimento de mudança contínua que a gente vai tratar na próxima semana e vamos chegar no território da América do Norte, né? Mas, só para concluir o nosso momento de hoje, a gente vai contrastar os nossos ouvidos um pouco a esses 3 períodos, então, do inglês que a gente viu aqui hoje, nesse encontro, né? A gente vai escutar agora num videozinho o poeta, eu vou chamar poeta, né? Mas ele é um estudioso da literatura, é o Barr, ele é norte-americano. No primeiro videozinho que a gente vai assistir, ele vai trazer para a gente uma leitura de Beowulf, versos mais curtos, e vai ler outro poema que foi escrito ali no Middle English, ok? E, posteriormente, a gente vai ver um poema clássico,
que eu não vou dar spoiler, mas todos vão conhecer pela primeira estrofe dele. Um poema clássico que já nasceu no inglês moderno, né, que já veio, só reforçando, o inglês moderno já vem com essas mudanças que a gente viu agora, que aconteceram depois da saída dos franceses da Ilha da Grã-Bretanha. Então, o inglês moderno ele vai ser só meio que reconfigurado, um novo padrão, digamos assim, de pronúncia, um novo padrão de palavras, um novo padrão de comportamento. Ele vai ser configurado através das obras de William Shakespeare. E a gente vai ver uma dessas obras que foram fundamental para o nascimento do inglês moderno, que é o que vai dar origem ao inglês contemporâneo, que a gente tem hoje e vamos investigar na próxima aulinha. Não sei se ficou claro para vocês, espero que sim. Não tenha também ficar enfadonho, porque quando a gente fala de história, né, é muito bibibibababá, é muito detalhe, é muitos personagens, é muitos acontecimentos, é um enredo longo. Então, também é uma aula, foi um encontro mais expositivo, né, devido ao formato mesmo de falar da história da língua inglesa, teve que ser dessa forma. Mas agradeço a todos que ficaram presentes. Vamos assistir os videozinhos, né, Jeff? Não é uma despedida, é só porque eu vou jogar a bola lá para o Jeff trazer o videozinho. A gente ainda vai abrir em 5 minutinhos também para conversar, para vocês comentem, perguntem. Mas os vídeos são curtinhos também, de 2 minutos em um. Deixa eu tocar aqui. Jeff, desculpe interromper. Antes de você passar e abrirmos para as conclusões, antes de você terminar isso aí e abrirmos para as perguntas, eu gostaria de só falar que temos um slide de conclusão, que eu esqueci de citar. Eu já estava dando as despedidas. Tá bem. Vai lá. My name is Arthur Barr. I'm an associate professor of literature at MIT. I'm a medievalist, and I'm going to read the first 12 lines of Beowulf in Old English. What, we Gardena, in yer dagum, Theod Kuninga, Thrum Yefrunon, Hutha Athelingas, Ellen Fremedon, Oft Schuld Cheving, Shadan a Thratum, Monagum Machtham, Merda Setla oft Tach, Exoda Erlas, Suthan Arest Worth, Fair Shaft Funden. Heithas Frovra Yabad, Works under Walknum, Werth Mundum Thach, Othat him Aya Wilch, Thara Situndra, over Hron Rada, Huron Shoulder, Gomban Yuldan, that was God Kuning. E agora o do inglês do Middle English. And I'm E going to ainda não read é the first stanza of Sir Gawain and the Green Knight in the original Middle English. Sithen the sage and the assault was saced at Troy, the Borg Britned and Brent to Brondus and Oscus, the tulk that the Tromus of Trazen there wrought was treated for his treachery, the truest on eartha. It was Ennius the Arthel and his he akinda, that sithen depraced provinces and patronus become, well near of all the whale in the West Elis. Fro richer Romulus to Roma, riches him swetha, with great babonsa that bore Hebius upon first, on Nevenus it his own Norma, as it knew hot. Tisius to Tuscan and Teldus beginnus, Langaberd in Lombardy and Liftus Uphomus, on fair over the French flowed, Felix Brutus, on Moniboncus full broda, Bretagne he setus, with win, where wear and rock and wonder be seethus us wont therein, and oft both bliss and blunder, full skate has skifted sin. Ok, então aqui nós tivemos um pouco do inglês antigo, né? Ele leu praticamente o mesmo poema que a gente viu ali nos slides de Thales, e um mais voltando ali para era do Middle English, né? Ali um pouco ali onde as guerras aconteciam. E isso aqui é o que, Thales, agora? Esse de 45. É esse aqui, é esse mesmo. Esse aí já é a configuração do inglês, do Modern English, do inglês moderno, que é o inglês que vai ganhar as embarcações marítimas e vai
desaguar nos novos territórios que foram dominados ali pela Inglaterra nessa época de expansão do território inglês pelo mundo afora. E aí a gente vai se deparar aqui com esse texto de Hamlet, na pronúncia original do inglês de mais ou menos 1603, século 17, por ali. Século 16, 17. Eu vou colocar o inglês, essa pronúncia relativa a esse período histórico. Are you ready? And just take your time, Ben. Hamlet, take 2. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against, essay troubles, and by opposing, end them. To die, to slay, no more, and by a slave to say we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep perchance to dream, aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. There's the respect that makes calamity a so long life, for who would bear the whips and scorns of time? The oppressor's wrong, the poor man's contumely, the pangs of disprized love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin. Who would these fathers bear to grunt and sweat under a weary life? But that the threat of something after death, the undiscovered country, from whose bourne no traveller returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus, conscience doth make cords of us all, and thus the native hue of resolution is sicklied o'er with the pale cast of thought and enterprises of great pith and moment with this regard. Let currents turn awry, and loose the name of action. Soft, you know, the Ferrophilian. Para aqueles que não entenderam muita coisa, normal, tá, gente? Isso aqui é um pouco antigo ainda também, e a pronúncia também dele é bastante nativa e bem aberta, assim, bem diferente do que a gente ainda está acostumado aí de TV, de séries e músicas e tal. Okay, Thales, you can finish. Ok. Então, pessoal, era só para concluir mesmo esse nosso momento de reflexão sobre o inglês e sua história, né? Então, o que que a gente pode entender? Nesse primeiro encontro, a gente traçou esse breve curso aí pela história da língua inglesa, para a gente entender sua estruturação. Nosso intuito foi trazer à cena uma concepção histórica do idioma, para que a gente pudesse desmontar alguns mitos que são muito comuns na nossa sociedade, como o inglês é muito difícil, o inglês não tem nada a ver com o português, mas se a gente observar assim, em alguns textos, em alguns registros da língua, a gente consegue aproximar ele também do nosso idioma materno, né, devido às várias influências sociohistóricas e linguísticas que ambas as línguas passaram, né? Então, algumas dificuldades que algumas pessoas podem sentir, logo no primeiro contato com a língua, podem ser sanadas se elas tiverem essa concepção histórica da língua, pode ajudá-las a não criar tantos mitos sobre a língua e ampliar, consequentemente, cada vez mais o número de falantes francos do inglês como nós. Acho que é isso. Muito bem, Thales. That's it. Ok, acho que a gente teve aqui um momento bastante enriquecedor, aprendi bastante, foi bastante interessante, pelo menos da minha parte.
Queria saber se alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar. Ainda temos alguns minutinhos para que a gente possa encerrar antes. Vamos lá, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Dúvidas, reclamações, sugestões, objeções, aceitamos tudo. Democracia. Eu gostei muito do formato da tua apresentação, Thales. Tu tem uma didática que é muito leve. Foi excelente, assim, eu particularmente amei muito saber um pouco mais, né, das origens da língua inglesa. Assim, eu não sei se todos têm conhecimento disso, mas eu sei, mais ou menos, eu sabia, né, mais ou menos de onde foi que veio o inglês e tal, que tem, a origem dele eu sabia muito genérica, uma coisa muito genérica. E com essa imersão que você trouxe da língua inglesa, deu realmente para separar toda aquela cronologia, sabe? Até chegar no inglês que a gente está hoje. Então, eu gostei muito. Tua metodologia é ótima. Parabéns. Viu? Foi ótimo. Obrigadão, Larissa, por suas palavras. Obrigado mesmo. Eu concordo. Thales tem uma didática incrível, assim, é algo muito envolvente, não fica cansativo. É algo que deixa você com cada vez mais e mais vontade. Então, assim, gostei bastante por conta dessa dinâmica envolvente, principalmente sobre história, que tem a tendência de ser bem entediante. Ai, obrigado, Maria Helena. Obrigado também pelos seus comentários. Ótimo, só tenho a agradecer. Também, na verdade, eu sou suspeito para falar das aulas de Thales, né? Na verdade, não posso nem elogiar muito, porque é meu teacher, mas, como sempre, aula muito proveitosa, um assunto que costuma ser bem difícil, e principalmente nesse formato, mas, como sempre, deu show. Parabéns, teacher. Obrigadão, Aurélio. Show Gente. de você também. Thales, tu pode. O que é que a gente vai. O que é que tu vai trazer pra gente na segunda-feira? Temos um pouco de Black English, é? Conta aí pra gente. Olha o spoiler, muito bem. É isso. Então, a gente vai entender quais foram os processos que levaram o inglês para o mundo, aonde ele chegou especificamente. Vou fazer um recorte aqui, só por uma questão mesmo didática, vou tratar assim, só por uma questão didática, a gente vai olhar um pouquinho para o continente norte-americano, especificamente para ali onde a gente tem hoje o território dos Estados Unidos, vamos entender como o inglês norte-americano, que é hoje esse standard do mundo inteiro, né? É o padrão linguístico que a gente leva do inglês hoje, quando a gente pensa muito nos Estados Unidos. Então, a gente vai entender como é que se configura a realidade linguística do território. Será que é só um modo de inglês que tem lá? Será que é só o inglês que é falado dentro do território dos Estados Unidos? Que inglês é esse? Qual é a diferença do inglês negro e do inglês branco? Por que existe essa diferença do inglês branco, né? Se a gente pensar, a língua inglesa norte-americana acho que são uma das poucas, se não a única, que a gente consegue distinguir etnias pelo som da palavra, pela forma como a gramática se configura na fala ou na escrita, né? No português, a gente não consegue. O português a gente distingue regiões, né? Pontos geográficos, mas não grupos étnicos especificamente. Um baiano falando, você não sabe se é um baiano negro ou um baiano branco, um pernambucano, se é um pernambucano negro, um pernambucano branco ou mestiço, né? E no inglês norte-americano não. Existe o Standard White English, que é o inglês branco, e o Black English America. A gente vai focar um pouquinho nas características do Black English America em comparação ao que a gente já conhece do Standard English. Acho que é isso. Bom, No geral, vai ser isso. interessante, eu estou ansioso para participar novamente. E é isso, gente. Não vamos estender muito vocês aqui. Agradecemos bastante a participação de todos, principalmente do nosso professor Thales, tá? Então, lembrando, quem quiser participar, por favor, apareçam de novo na segunda-feira, mesmo horário. E a partir da terça-feira, né? A gente já volta com nossas aulas normais, em suas turmas com novos professores, dependendo da sua turma, e às vezes também, dependendo do seu nível, um novo nível.
tá? Então, já espero vocês também nessa semana que vem aí, com tudo, se organizando aí para o inglês, tá bem? Vamos finalizar com uma foto. Que tal, gente? Sim, a minha foto aí já tá linda, ó. Perfeita. Eu tô mais bonita aí, então. Muito bem. Gente, quem puder abrir a câmera, abre aí e a gente tira essa fotinha rapidão. E quem não quiser também não precisa. A gente vai fazer só para registrar mesmo, como sempre nós fazemos. Olha, vamos lá então, hein? No 3, 2, 1. Tirei aqui, gente. Muito bem, obrigado a todos. Ok, Carlinha. E vejo vocês na quinta-feira, tá bom, gente? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição pelo WhatsApp. Fiquem à vontade. E see you on Monday. See you guys. Obrigadão. Tchau, tchau, Jeff. Tchau, Tchau, pessoal. tchau, Carlos. Bye, bye.